Existe um pequeno segredo. Se um professor ministra o primeiro curso ou o 10º e não se sente ainda muito certo, seguro de si mesmo e pensa, mas como posso transmitir esse conhecimento? Não deve se preocupar ou ter receio. O importante é ser sincero e ter boa vontade de transmitir a informação e que sejam sinceros acima de tudo. Nesse momento, intervém a providência divina, que os ajudará a transmitir às pessoas o que elas necessitam. Muitas vezes, essa ajuda vem do alto, de Deus. É melhor que um professor com muita experiência, conhecimento. Este sistema funciona assim. Não tenho medo de transmitir aquilo que vocês perceberam. Nessa situação, podemos confrontar com Jesus. Jesus dizia aos seus discípulos e apóstolos: não tenham medo de falar, porque vocês vão abrir a boca e as palavras certas, divinas, chegarão. Quem procurou ou teve a oportunidade de transmitir a doutrina de Grabovoi provou, sentiu na própria carne, na própria experiência, e muitos podem confirmar isso. Muitas vezes acontece de alguém vir falar comigo depois do seminário. Você disse aquela frase XY. E eu penso, eu disse isso? Não tenho consciência, porque nesse momento não falava somente para ela. Foram palavras divinas. Muitas pessoas disseram que viram uma imagem como se fosse um holograma da imagem do Grabovoi. Enquanto eu explicava, as pessoas diziam: olha lá, Grigori Grabovoi! Viam a imagem ao centro. Aqueles que não entendiam antes, depois de verem a imagem, entendiam. Eu digo aos alunos, quem não entende que se dirige a Grabovoi, porque o entendimento chega. Nós agora falamos das possibilidades da nossa consciência, que nós temos a capacidade de acessar qualquer informação do primeiro segundo do qual nós começamos a pensar sobre o tema. Muitos perguntam se existe uma sequência numérica especial para colocar-se em contato com o Grabovoi. Sim, existe essa sequência, mas temos necessidade realmente disso? Basta dizer Grigori Grabovoi e já estamos em contato direto. Até mesmo porque a sua estrutura é realizada. Aqueles que estão prontos e que querem realmente receber e aprender dele. Quando se começa a pensar nele, já existe aí um contato direto. É um canal direto e a informação chegará. Não é necessário uma sequência numérica, da mesma forma que falamos com Deus. Basta pensar em Deus, e é exatamente do mesmo modo que devemos fazer. E esse efeito funciona em qualquer situação. Com certeza, vocês já tiveram uma experiência desse tipo para contar. Podem se lembrar de uma pessoa importante para vocês. Sentimos qualquer bom sentimento em relação a essa pessoa. E então, sente uma sensação que essa pessoa está perto de nós. Penso que todos nós já sentimos isso na vida. E assim funciona a nossa consciência. Assim funciona a nossa mente. E isso também é uma pilotagem. Conhecemos 1000 exemplos, principalmente durante um período difícil como a guerra, onde o amor salvava tantas pessoas. Quando nós amamos, quando queremos realmente bem e queremos proteger, conseguimos isso. Criamos uma realidade diante de nós. Primeiro na nossa mente e percepção. Se esta realidade é estável, se nós conseguimos estabilizá-la, se nós não temos medo, se acreditamos de verdade, se não somos tristes, se não nos preocupamos, mas ao contrário acreditamos, se fizermos isso, criamos uma proteção informativa muito forte em torno dessa pessoa que queremos proteger. Quando nós queremos bem de verdade a uma pessoa, certamente existe um contato. Isto é, como o mundo é criado. Grabovoi diz que o mundo é criado ao mesmo tempo muito complicado e muito simples. É interessante como tudo é feito difícil, mas ao mesmo tempo fácil. Agora vamos ilustrar essa informação. Ela é importante porque através dela poderemos estabilizar as nossas pilotagens.
Eu peço atenção para as informações que vou dar. Elas não são inúteis. Tudo isso que eu digo vai nos levar a um único objetivo, que é ensinar a pilotar a nossa vida de maneira eficaz. Todas essas associações e tudo o que conseguimos compreender agora na nossa consciência nos dará uma base muito estável que nos apoiará no processo de pilotagem. Imaginem um pequeno exemplo. Onde é mais fácil pescar com uma vara e isca? De um barquinho que se move ou na terra firme? O importante é possuir uma base estável, e aqui estamos colocando as bases. A base estável permite obter resultados mais rápidos. No início, quando eu tive os primeiros encontros com o Grabovoi, eu era muito interessada em uma resposta que ele tinha dado a uma pergunta. Uma cura imediata. Eu tinha muito interesse nesse tipo de situação e estava procurando chegar a esse nível e, obviamente, aquilo que eu já sei, eu tento sempre passar para os outros. Eu já tive muitas experiências positivas com curas muito rápidas. Eu já experimentei esse sistema de cura praticamente imediata e uma guia espiritual que nos levará todos nós a esse caminho. O que devemos fazer? A primeira coisa que devemos fazer é compreender que o mundo é feito uma parte difícil e outra muito fácil. Quando entramos num quarto escuro e devemos acender a luz, é difícil fazer isso? Quando se torna difícil? Quando não sabemos onde está o interruptor. Mas quando sabemos onde o interruptor está, podemos acender e desligar a luz facilmente. É tudo diferente. O conhecimento que a ação que queremos realizar é factível, possível de se realizar, neste caso, que existe a eletricidade. Temos esse conhecimento já. Sabemos que existe a eletricidade. Do mesmo modo, sabemos que existe um sistema de pilotagem. A segunda coisa é saber onde está o interruptor. Devemos saber exatamente onde agir com precisão. O que devemos fazer sem sombra de dúvidas para obter o resultado? O interruptor está somente em um lugar. Não encontramos interruptores no quarto todo, somente em determinados lugares. O que devemos fazer no escuro? Nos aproximar do interruptor e executar assim uma ação muito fácil, mas deve ser precisa, mirada no ponto certo. Se nós colocarmos nossos dedos em torno do interruptor, mesmo com vontade, mesmo com uma grande força, com energia, não conseguiremos acender a luz. Não obteremos resultado porque o interruptor está 10 centímetros acima. Devemos conhecer as coordenadas certas e justas. Devemos ser precisos, específicos, irmos ao ponto exato. Os nossos conhecimentos devem ser precisos. Então, quando conseguimos todos esses passos, o ato de acender a luz é algo de verdade, com certeza, muito fácil. Teoricamente, o sistema de pilotagem é mais complexo. Não temos somente o interruptor de luz, mas outros componentes para ter essa possibilidade. Mas para que exista essa possibilidade, alguns tiveram que criar, antes disso, uma central elétrica. Outros tiveram que levar os fios. Outros cuidam da linha central que vai até a nossa casa. Um eletricista viria à nossa casa para instalar o sistema e o interruptor. E assim, tudo completo. Mas, se todo esse sistema é criado no modo correto, em 1 segundo ele funciona. É realmente fácil, muito simples e fácil. E dessa maneira é feito o mundo, exatamente assim. Milhares de formas, tantas coisas que estão no mundo e que podemos ver e observar. Tantos materiais, tudo interligado entre si, através de campos informativos. Qualquer mínima mudança em uma parte deste sistema se reflete em todos os outros que estão interligados.
Agora falamos do universo que é infinito. Em um universo infinito, colocamos também os eventos passados, eventos futuros. Imaginem. Podemos imaginar isso? Nenhum de nós pode imaginar isso. É realmente muito difícil, com o nosso nível de conhecimento por agora, compreender essa imensidão. No entanto, todo esse sistema foi criado por Deus. Então funciona extremamente bem, como tudo que cria Deus. E é muito fácil pilotar esse sistema, porque é feito com muita precisão e exatidão. Isto é, se sabe exatamente onde está o interruptor. E esse ponto é realmente muito, muito importante no nosso caso. Esse ponto é a nossa percepção. Através do nosso modo de ver as coisas, da nossa percepção, é que pilotamos todo esse sistema enorme. É muito importante o modo que fazemos isso. O que move o interruptor? A intenção, o nosso pensamento, aquilo que nós queremos, desejamos, a nossa vontade e também o nosso modo de ver o mundo.